Hora de falar do capítulo 22 de Jujutsu Kaisen e, cara, tem uma coisa que eu preciso falar sobre esse capítulo que foi um erro de tradução do mangá. Então é muito importante falar disso para as pessoas que leem apenas o mangá, vão pegar uma interpretação do mangá que talvez não seja a interpretação certa. Eu já pesquisei isso na internet em versão em inglês, em versão em português, em scans, e realmente as traduções que eu vi são um pouco diferentes da tradução que está aqui oficial do mangá, e ela muda o sentido de uma fala de um personagem muito importante. No começo a gente já tem ali um pequeno embate entre Mahito e Nanami, o que é uma coisa interessante quando o Mahito começa a conversar com o Nanami, começa a falar assim: ah, então você acha que a alma habita o corpo ou o corpo que se molda de acordo com a alma? E é interessante porque aqui a gente começa a ter um vislumbre do poder dele, né? Que o poder dele é o controle da alma. Ele consegue moldar a alma de acordo com aquilo que ele quer. E uma coisa interessante que eu gostei neste capítulo, que é algo que eu já tinha comentado em vídeos passados, que eu gostaria que ele tivesse a habilidade de fazer tipo mini humanos, deixar no bolso, depois tirar e transformar em humanos gigantes. E aparentemente ele tá tentando fazer isso, mas humanos comuns não resistem, eles morrem. Acredito que pelo fato dele modificar a alma para encolher o ser humano e depois modificar para aumentar, como o ser humano nunca teve o contato com essa energia amaldiçoada, ele acaba morrendo. Por isso que ele até fala: nossa, o que será que acontece se eu fizer a mesma coisa com feiticeiros Jujutsu? Então, ele quer testar feiticeiros, porque como eles já estão em contato direto com a energia amaldiçoada, talvez eles consigam ser ali um objeto para se moldar direito sem sofrer as consequências da morte. E eu gostei desse fato dele conseguir moldar as almas, porque isso a gente já tem um pouco disso em One Piece, né? Que quando o Luffy perde a sua sombra e vai pro outro cara, que aí o outro cara consegue se movimentar por causa da sombra do Luffy. E aí é meio que um conceito parecido, né? Que o corpo vai se moldar de acordo com a alma. Então se a alma fizer de tal forma, o corpo vai fazer de tal forma também pra se moldar de acordo com a alma. E é legal quando ele volta o braço dele, ele fala: não, eu não consertei meu braço, isso aqui não é regeneração. Simplesmente a minha alma ficou intacta e o meu corpo se moldou pra continuar seguindo ela. E aqui vem o erro de tradução, que é na parte quando o Nanami está falando sobre a habilidade dele de conversar. E aí, ó, na scan que tá aqui, fala assim: ó, as duas maldições não registradas que estavam no relatório do Gojo, dizer que eles não estão relacionados seria bobeira. Ou seja, ele tá falando assim: nossa, quer dizer então que aquelas duas maldições com essa maldição que é capaz de se comunicar estão relacionadas. Na tradução oficial fala assim: ó, não é de se estranhar que ele não esteja relacionado aos dois espíritos especiais não identificados que foram citados no relatório do Gojo-san. Qual que é o erro de tradução aqui? Que ele dá a entender que não tem relação. Então o correto seria falar: não é de se estranhar que ele esteja relacionado, e não é de se estranhar que ele não esteja relacionado. Então isso aqui, ó, tá nessa parte aqui, ó, vocês vão conseguir ver esse errinho aqui. Então é uma coisa que muda o sentido da frase. Então sempre que você pegar, mesmo que seja a tradução oficial, dá uma lida nas scans, porque às vezes pode ser alguma coisa que a tradução oficial às vezes deixa passar. E existe um pequeno encontro entre Itadori e Junpei. O encontro ele não foi nada como planejado, né? Eles tinham planejado colocar as maldições ali pra ele ver se ele enxergava ou não, só que de repente deu bosta porque apareceu o professor. E aí foi interessante porque bem na hora que o Itadori aparece com aquela pequena maldição, o Junpei ia fazer alguma coisa, porque o professor tá falando com ele. E cara, sabe aquela coisa do tipo: ai, vocês eram amigos, ai, vocês andavam juntos, ai, blá blá blá. E o professor não enxergava a dor e o sofrimento do Junpei. Ele não enxergava o quanto ele sofria, o quanto essas pessoas que estavam próximas a ele machucavam ele. E ele ia fazer alguma coisa. Bem na hora que ele já estava preparando o dedo para fazer alguma coisa, foi quando o Itadori apareceu. E cara, essa hora foi interessante porque o Itadori tirou o professor dali e conseguiu levar o Junpei para conversar. Eu tinha esperanças que ia ser uma relação interessante entre esses dois. E realmente gostaria de ver o Itadori e o Junpei terem uma relação interessante, mas não sei, cara. O Junpei pra mim já é alguém que se perdeu. Eu não consigo ver ele sendo salvo. Espero que eu esteja enganado. E o capítulo termina com o Mahito e Nanami continuando a sua batalha. E aqui foi uma coisa interessante, porque o Mahito tá todo do tipo: ah, nossa, eu vou te derrotar, você é fraco, você só tem isso, você não me mostra nada demais. E aí, cara, o Nanami vem do tipo: fazer o quê? Já deu meu horário, eu vou ter que começar a fazer hora extra.
E nesse momento que ele fala que vai começar a fazer hora extra, o Mahito percebe que a energia espiritual do Nanami está aumentando. E aí, bichão, agora o pau vai comer. Agora o pau vai comer, porque ele tava de boas. Ele fala assim, vou terminar isso até acabar o meu horário. Aí ele começa, eita rapaz, agora é hora extra, então vamos sentar a borracha nessa maldição. E se eu fosse dar um chute como vai terminar essa batalha, provavelmente não vai acabar com a morte de nenhum dos dois. Eu acredito que os dois vão acabar extremamente feridos. E alguém deve aparecer. Tipo, sei lá, o Nanami tá quase morrendo, de repente o Gojo aparece e como o Mahito está extremamente machucado, ele simplesmente recua, porque ele sabe que ele não vai conseguir lidar com o Gojo naquele estado. Então, imagino que possa acontecer algo desse tipo, mas descobrirei em breve. A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo no coração e tchau!